Muito bem-vindo ao Conteúdo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Esse vídeo é voltado para as pessoas que querem cada vez mais e mais aprender a palavra de Deus. O assunto é sobre o Pentateuco. Falarei sobre algumas curiosidades e apresentarei algumas reflexões com base em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50. Naturalmente que nós não vamos esgotar o assunto, porque a minha pretensão não é ser exaustivo. Mas vamos, por exemplo, ao contexto do bloco. Quando a gente começa do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o término, portanto, do livro, a gente vai observar a história dos patriarcas. E começando pelo capítulo 12, naturalmente, nós vamos tratar de Abraão, Isaac, Jacó e José. Mas qual é o eixo principal que nós encontramos entre o capítulo 12 até o 50? É que Deus escolhe uma família para formar um povo. A gente precisa atentar que não é apenas uma biografia, mas teologia da aliança. Agora, temos também um marco. Qual é? A promessa a Abraão, conforme o capítulo 12, versículo 1 até o 3, o qual farei a leitura para melhor entendimento. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. De modo que, quando a gente foca no capítulo 12, versículo 1 até o 3, conforme está destacado, é um texto-chave para todo o Pentateuco. Naturalmente, Pentateuco se refere àqueles 5 primeiros livros que nós encontramos no Antigo Testamento. Feito esta primeira parte, vamos para algumas curiosidades. Quando nós vamos para o capítulo 23, vamos notar que Abraão ele está como estrangeiro. Ele nunca possuiu a terra prometida em vida, a não ser um túmulo comprado em Macpela. É uma coisa curiosa. Abraão, que é o pai da fé, esse patriarca, ele viveu com essa promessa, todavia ele não entra na terra prometida, ele não usufrui desta terra prometida em vida. Não é à toa que diz, ora, os anos da vida de Sara foram 127 anos, e morreu Sara em Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Hete, dizendo, estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Uma outra coisa curiosa, agora a gente se reporta ao capítulo 25, mas especificamente no versículo de número 23. Vou deixar destacado para que você possa fazer a leitura desse texto, porque diz assim: respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Está se referindo a Jacó e Esaú. Mesmo antes do nascimento, Deus já revela, já mostra que o mais novo prevalecerá. O que que a gente aprende com a palavra de Deus? Deus escolhe de forma soberana, quebrando expectativas humanas. Mas a gente precisa reportar agora a uma outra passagem bíblica, me refiro-me ao capítulo 13, porque
começa uma narrativa longa sobre José no Egito. E o que eu quero salientar aqui é a maneira que mostra que Deus age na história política de impérios para cumprir o seu plano. Isto é algo formidável. Realmente Deus é extraordinário. Vou me reportar uma vez mais a, a Abraão, porque a idade dele foi de 175 anos. Ele viveu todo esse período. Já Isaac, um outro patriarca, ele viveu e teve 180 anos. Jacó, a idade dele foi máxima, né? Ele morreu com 147 anos. Bom, Abraão com 175 anos, Isaac morre com 180 e Jacó com 147. Essas idades revelam uma memória teológica de longevidade e propósito, quando a gente analisa a partir da ótica divina. Vamos ao capítulo 38, vale a pena naturalmente você ler, porque vai mostrar algumas mulheres como protagonistas. A partir do capítulo 38, vocês vão observar Sara, Rebeca, Raquel e até Tamar, que têm papéis decisivos, mostrando que a história da salvação não é só masculina. E eu quero terminar falando sobre mais uma curiosidade em relação a alianças e altares. Por quê? Se a gente voltar para o patriarca Abraão, ele vai construir altares estratégicos, como Siquém, Betel e Hebron, e vai sinalizar uma cartografia da fé. De modo que nós aprendemos que a fé de Abraão não é apenas para caminhar, mas caminhar sem mapa e confiar no guia, numa referência a Deus. Nós notamos que Deus escreve sua história em famílias imperfeitas. As que foram mencionadas aqui não eram perfeitas em hipótese alguma, da mesma forma que a minha não o é. José vai nos ensinar que os cárceres da vida podem ser corredores de providência. E em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50, o tempo inteiro, vamos ver promessa e peregrinação que vão andar de mãos dadas. E por fim, a bênção de Deus nunca é para estocar, mas sempre para compartilhar. Que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente, que você possa ter apreciado essa porção bem simples a respeito da palavra de Deus, mas quero lhe fazer um convite. Em relação aos textos aludidos, você pode abrir a sua Bíblia em casa, fazer a leitura, mas antes dela, peça a Deus para falar ao seu coração, para realmente eh, trazer algo que já está devidamente revelado à sua mente e que você possa tirar um princípio dentro da leitura e certamente tirando algumas lições bem práticas a fim de fazer com que dê um significado à sua própria existência. Uma vez mais, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.